Saudações, Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Escalação de Marcelo, né? O que acontece, né? Pra quem não sabe, o Marcelo, ele foi no Podpah. E uma das coisas que mais já chamou a atenção de todo o público em geral, que é aquilo que nós psicólogos adoramos, né? Quando chamam bastante atenção, foi justamente a escalação do Marcelo nos 11, né? E também nos técnicos em que ele também atuou. É como se ele fosse um gestor, um manager, e que ele tivesse que escalar 11 jogadores e mais o técnico. E claro, também tem um auxiliar técnico também. E chamou bastante atenção, bastante coisa. Então, sente no sofá, ou na poltrona, sente no sofá e olha o vídeo, tá bom? E também, YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Bom? Aqui está justamente o time, né, inicial. Vamos escalar aqui com vocês, né? Navas no gol. Rafinha, Thiago Silva, Sérgio Ramos e Roberto Carlos. Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldo Fenômeno. Algumas coisas chamam a atenção aqui, tá? E o técnico é Zidane e Fernando Diniz. Vamos contar aqui, né? Que é interessante sobre isso. Se lembre que esses jogadores aqui foram somente aqueles jogadores que atuaram com o Marcelo, então ele não pode escolher outros que não atuaram com ele, né? Não pode escolher Messi, não pode escolher, sei lá, o Haaland, por aí vai. Não. Ele escolheu justamente jogadores que atuaram com ele. O Navas, o Sérgio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo. Especificamente são jogadores que... O Casemiro não, né? O Navas, o Sérgio Ramos, o Luka Modric e o Cristiano Ronaldo foram jogadores que essencialmente jogaram no Real Madrid, com ele. Os outros, que são todos brasileiros, né? O Rafinha, Thiago Silva, Roberto Carlos, Casemiro, Neymar e Ronaldo Fenômeno, são jogadores que jogaram na seleção brasileira, inclusive o Ronaldo Fenômeno e o Casemiro já jogaram, e o Roberto Carlos já jogaram também no Real Madrid. Então, o time é composto somente por jogadores do Real Madrid e da seleção brasileira. Vai destacar que todos esses jogadores, ele jogou especificamente no auge. Vai destacar também que o Rafinha já jogou por muito tempo no Flamengo. E o Thiago Silva jogou também por muito tempo no Fluminense. Então é importante ver isso. Bom, sobre a primeira coisa que a gente deve estar pensando é o que eu acho do time. E a gente vê justamente uma questão muito interessante, que é o time foi montado com uma base de 4-3-3, aonde que você tem dois segundos volantes, na verdade, da história, o Toni Kroos e o Luka Modric, né? Eles nunca foram armadores de fato, mas em segundo volante. Então é um time que realmente sabe se recompor muito bem com as peças que tem. Lá na frente, o Cristiano Ronaldo foi colocado como ponta e não como centroavante. E vale pontuar que foi a maior parte do ano de vida do Marcelo foi justamente vendo o Cristiano Ronaldo jogando na ponta por conta do Benzema. O Neymar numa outra ponta, né, novamente chamando a atenção do Neymar como que ele é importante, né? A gente não tem nenhuma formação de jogadores que jogaram pela seleção brasileira que não tem o Neymar. As pessoas diversas vezes falam assim: ah, mas o Neymar é fracassado. Pô, eu prefiro ser esse fracassado então. E o Ronaldo Fenômeno lá na frente, que é muito importante porque é um dos melhores jogadores que a seleção brasileira já teve, né? Você tem justamente essa clara situação que ele fala claríssima, que é o Sérgio Ramos e o Thiago Silva, que é realmente os dois melhores jogadores, né? Que são completos em tudo, né? Eles têm velocidade, eles têm posição física, eles têm cabeçada, eles são imponentes perante todos os outros jogadores em campo. Então, eu achei muito legal justamente essa dupla, para mim uma das melhores duplas, né?
Aliás, o Thiago Silva, ele já jogou no PSG, isso é interessante, e o Sérgio Ramos também, mas em momentos diferentes. O Keylor Navas é o que chama mais atenção, porque ele citou vários e vários goleiros que ele já teve, que ele já participou, né? Ele já jogou com o Júlio César, ele já jogou com o Courtois, ele já jogou com o Diego Lopes, ele já jogou com o próprio Iker Casillas, e ele colocou o Keylor Navas muito mais por amizade do que propriamente dito outra coisa. Então é muito interessante a gente ver isso, né? Porque o Keylor Navas dá uma destranca justamente a chave justamente de entender como que é justamente o cenário do Marcelo. Que é justamente isso, são meus amigos pessoais, entendeu? Então, diversas vezes, por exemplo, a gente pega, por exemplo, o Roberto Carlos, que é justamente quase um mestre pro Marcelo. O Rafinha, que é um dos ótimos amigos, sempre justamente de laterais. O Thiago Silva, que foi formado na base com ele. O Sérgio Ramos, que é um dos caras que introduziu muito bem o Real Madrid a ele. O Casemiro, que sempre foi justamente esse capitão do time, e ele sempre realmente obedecendo esse capitão. Você tem o Luka Modric e o Toni Kroos, que também são parceiros somente de conhecimento. Os caras são muito cabeça. Você tem o Cristiano Ronaldo, que sempre estava lá junto, parecia um encarne. Você tem o Neymar, que ele é um agregador nato em qualquer tipo de situação. E você tem o Ronaldo Fenômeno, que eu acho que ele é uma das poucas exceções que realmente ele tem como amizade. Eu não sei como que ele foi de amigo com o Ronaldo Fenômeno, talvez ele seja bastante amigo do Ronaldo Fenômeno, mas eu acredito que ele é muito mais justamente por conta de ser o Ronaldo Fenômeno, que para mim é um dos melhores jogadores, se não o melhor. E ele falou justamente que poderia ter colocado Ronaldinho Gaúcho, que ele já atuou na seleção, poderia ter colocado até mesmo o próprio Renato Augusto por muito tempo, poderia ter colocado vários outros jogadores, mas ele colocou o Ronaldo Fenômeno ali. Também chama atenção também o Zidane e o Fernando Diniz. Ele colocou técnico e auxiliar técnico, então o técnico é o Zidane e o auxiliar técnico é o Fernando Diniz. E chama atenção porque o Fernando Diniz é o único que é do Fluminense de fato. Então realmente assim, ele amou justamente jogar com esse estilo de Fernando Diniz. E o Zidane, porque, sinceramente mesmo, algumas pessoas falam assim, mas o Zidane, o Fernando Diniz não pode ser técnico na seleção. E aí você pega o Zidane, que nunca foi técnico na vida, e ganha 3 Champions, sendo um dos melhores técnicos do mundo, em atividade. O Zidane é um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico do mundo em atividade. Eu vou te explicar por quê. Porque ele simplesmente ganhou 3 Champions e 2 Mundiais em 3 anos de carreira dele. Enquanto isso a gente vê grandes personagens como José Guardiola, Mourinho, Jürgen Klopp, o próprio já falei do Guardiola, falei também do Carlo Ancelotti, e nenhum deles fez isso. Nenhum deles chegou perto disso. Então foi muito bom também destacar o Zidane, porque o Zidane é um dos melhores e até mesmo um cara gênio, né? Ele poderia ter colocado o Zidane também como armador, tá? Ele poderia tirar, sei lá, o Luka Modric ou o Toni Kroos e colocar o Zidane, que pra mim não seria tão insano assim de falar. Mas eu acho que ele é muito mais um técnico hoje do que provavelmente o jogador, então eu gostei muito dessa opção e pensamento dele. Dito isso, né, eu nem fiz o inscreva-se no canal e tudo mais, mas você concorda somente do jogador? Você colocaria um outro jogador? Você colocaria Ronaldinho Gaúcho? Você colocaria Zidane? Você colocaria até mesmo Mesut Ozil? O próprio James Rodrigues, entre outros jogadores que ele já participou? Deixe aqui nos comentários. Então se inscreva no canal. Faça o triplo você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, tá bom? Uma coisa importante justamente nesse canal é justamente conhecer o jogador. Ter entendimento do jogador. E me parece que o Marcelo está apoiando muito o Fernando Diniz. Saudações tricolores. Até a próxima!